você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. Grupo Destra, resultados de negócios para todos. Estamos começando mais um quadro fantástico que já foi sucesso, ele é sucesso no YouTube, mas que agora está vindo para a TV. Esse quadro que é o De Carona. E para essa reestreia, eu estou com uma pessoa aqui muito especial. Ele que é jornalista, palestrante, psicólogo, terapeuta psicanalista, terapeuta de casais e terapeuta sexual. Tá certo, Rodrigo? Tá certo, Márcio. Que responsabilidade, hein? Participar logo dessa reestreia que é tão importante, né? Trazer esse conteúdo para a televisão, que as pessoas têm muito acesso também. Eu acho que vai ser uma sacada bem legal. Com certeza, Rodrigo, e você vem muito a agregar. E para que esse quadro fique muito legal, eu gostaria de começar falando sobre a sua carreira. Todo mundo já te conhece e tudo mais, mas eu queria explanar bem a sua carreira. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: como surgiu o jornalismo na sua vida? Às vezes as pessoas pensam que escolhem a profissão. A profissão talvez possa te escolher também. Isso tem muito a ver com a sua história de vida, com o seu processo de identificação pelas coisas. Eu sempre fiz teatro, sempre gostei de redação, de história, de geografia, dessa matéria de humanas. E principalmente, sempre fui uma criança, um adolescente curioso. Interessante. O jornalista, ele é sempre um curioso. Ele quer saber por quê. E ele quer contar para as pessoas como, quando, onde, por que aquilo aconteceu. Então, o jornalista, ele tá, por exemplo, nós estamos circulando pelas ruas de Goiânia agora, eu estou vendo o trânsito, estou vendo pessoas, eu estou vendo pauta em todos os lugares aqui. Com certeza. Né? É uma visão. O jornalista é uma perspectiva, é um olhar da notícia. A notícia não tem hora para acontecer, então quando você é escolhido pelo jornalismo, digamos assim, você fica à disposição do fato. Às vezes você está na sua cama 3 horas da madrugada, tem uma rebelião no centro de detenção, você vai para lá. Ele está sempre disponível para a notícia, para a informação. Interessante. Tem uma passagem sua em 2013, se eu não me engano, que eu achei super interessante, Rodrigo. Que você estava cobrindo uma manifestação aqui em Goiânia e você começou gravando de blazer, eu acredito, ou terno, e teve um pulo, e na segunda chamada você já não estava mais de terno e blazer e também retirou tudo aquilo que identificava que você trabalhava em alguma emissora, né? Eu achei aquilo de uma sagacidade muito grande, né? A minha pergunta para você é: o jornalismo é isso? É estar extremamente atento frente à novidade, você não ter controle, é o tempo todo assim, surgindo novidade e você tem que ter controle sobre aquilo, tentar controlar aquilo? Exatamente, Márcio. O jornalismo, ele não te dá a oportunidade de rotina. Se você gosta de escritório, papel, horário, você não faça jornalismo. Naquela ocasião, em 2013, era época de impeachment. As pessoas estavam nas ruas, e de uma maneira onde o jornalista se sentia muito inseguro para reportar as notícias, porque era algo. Você está no meio de uma manifestação, certo. Você está com a luz forte ligada, chamando o atenção. Microfone de uma determinada emissora, as pessoas jogam coisas em você. Perfeito. As pessoas te machucam. Tem gente que não gosta de determinada emissora. E aí você é xingado. Isso acontece. As pessoas te agridem. Isso acontece. Há registros disso. Aqui no Brasil, inclusive, nós estamos no mundo, o Brasil é um dos países onde o repórter, o jornalista é mais agredido. Temos vários casos. De verdade. Que isso. A gente pensa que isso acontece muito lá fora, não. Mas o jornalista, ele se coloca em real perigo
em muitas situações. Então, eu me lembro que em 2013, a gente estava cobrindo essas manifestações de rua com a orientação da diretoria assim, olha, vocês façam, mas façam um pouco mais de longe, com a margem de segurança. Aí a emissora até contratou assim, segurança, que estava paisana, mas a gente não tinha nenhuma garantia de segurança mesmo, de trabalho, de condições de trabalho. Aí você entrava ao vivo, né, dando aquela informação, e uma bagunça na cidade, e uma loucura. E aí veio uma determinação da emissora dizendo o seguinte, olha, tira a canopla. Canopla é aquele quadradinho que vem no microfone, perfeito, que identifica a emissora, e tira o blazer. Então as outras manifestações passaram, por exemplo, a serem cobertas pelos jornalistas, eles de camiseta e de mochila, por exemplo, como se tivessem infiltrados ali. Então é uma situação muito polêmica, porque você está ali fazendo o seu papel de passar informação, você está trabalhando, e ao mesmo tempo você é vitrine, né? E você é vidraça, e você não tem nenhuma particularidade, nenhuma tendência política naquele momento. Sim. Você está imparcial ali, cobrindo o fato, o acontecimento. E as pessoas, às vezes, naquele momento quente, emocional, confundem as coisas, e o jornalismo, ele te desafia, a notícia te desafia, e você se vê em situações perigosas, com risco de morte, de verdade mesmo. É super interessante isso, né, Rodrigo? Tratar com a emoção dentro da sua profissão. Eu imagino que a carga emocional, seja ela em qualquer pauta, deve ser, lógico, deve ter pautas mais leves e tudo mais, mas deve ter pautas que são assim, uma carga muito grande emocional, né? De frente ao perigo, frente ao novo, frente ao inesperado. Isso deve acontecer muito. Tem que ter um controle muito grande. Márcio, a emoção, ela tá assim a todo tempo oscilando muito. Porque, por exemplo, você se lembra daquele caso da morte do Cristiano Araújo, sim, cantor sertanejo. Aquilo foi um espetáculo da notícia. Por muitos dias e por diversas perspectivas, a imprensa noticiou o fato, contando e recontando e analisando. E aí falou-se sobre a segurança do carro, dele não estar usando cinto de segurança, e aí falou a biografia dele, depois o sucesso das músicas dele estouraram, né? Logo depois da morte. Ele já vinha tendo uma trajetória, mas a gente está falando aí do espetáculo da notícia. Eu me lembro que eu estava no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde foi o velório dele. Então, o que você puder imaginar de estrutura de emissoras, de links, de via satélite, de tecnologia, e todo mundo ali grudado em cima. Aquilo é uma energia que domina o ambiente do nervosismo, da adrenalina, do luto. E você olhar para cada um daquelas centenas de milhares de fãs chorando, mas chorando copiosamente, como se fosse assim, parente, seu irmão, próxima, né? Seu primo, mas assim, desesperadamente, e virando noite, virando madrugada. Aí você, às vezes, se confunde um pouco o que é o mito e o que é o real. O que a imagem faz, leva as pessoas a fazerem, né? Enquanto jornalista, a gente se questiona muito o que é o mito e o que é a realidade, porque a imagem, a televisão, ela cria personagens, né? Sem dúvida. Joseph Campbell, ele diz isso no livro O Poder do Mito. A televisão, ela te dá um poder divino. Deus é aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e esse é um atributo divino. Certo. Enquanto você está na televisão, seja como artista, seja como jornalista, você está onipresente em vários lugares ao mesmo tempo. Então esse é um atributo que as pessoas da tecnologia, né, do advento dessa tecnologia, que as pessoas se encantam até hoje.
É verdade. E quando é você, é interessante, Márcio, que quando é você, por exemplo, eu gravei, né, fiz uma reportagem, aí vai passar a noite. Aí você tá num lugar assim que tem várias televisões, aí você fica se ouvindo e se vendo, por exemplo, passando por uma loja de eletrodomésticos, você se vê em cada um daqueles monitores. E tem, mesmo sabendo disso, a televisão tem essa magia, né? De levar emoção. Você tocou no assunto emoção, e a emoção é assim, por exemplo, fala assim, qual é o seu caso de maior emoção, assim? Olha, no começo, por exemplo, quando tinha acidentes, eu ficava bastante encabulado, porque o corpo, eu já vi todo tipo de acidente que você puder imaginar. Corpos carbonizados, acidentes de trânsito. Às vezes a gente chega antes da polícia, porque na emissora tem a rádio escuta. Então ali fica sendo ouvido o rádio do bombeiro, o rádio da polícia. Então você às vezes chega antes deles ao local do fato, e você pega a situação acontecendo naquele instante. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas e aí, como é que você faz para lidar com isso? Bom, a primeira vez que, por exemplo, um médico vai fazer a cirurgia, às vezes ele vai pensar, né, que é um humano, que tem uma família, que tem uma história. Mas depois que você passa a fazer aquilo repetidas vezes, isso você muda o foco para o profissional. Então você quer pegar, dar uma desligada. Você quer pegar a informação, o nome, como foi que aconteceu. E o jornalismo exige muita agilidade, então você já tem que ir para a próxima notícia. Agora, isso não impede de que você, no final do seu dia, quando deita a cabeça no travesseiro, pense. Porque você participou, você entrevistou a mãe que perdeu o filho. Então você pensa, às vezes, assim, você está do outro lado e não tem jeito, nós somos humanos. Sim. E a notícia, ela nos afeta. O jornalista é um grande candidato à síndrome de Burnout, que é uma síndrome que afeta esses profissionais da área da educação, professores, policiais, que vivem em situação extrema de estresse, de perigo, porque é muito insalubre, mexe muito com a sua saúde emocional. Porque se você pega o jornal, Márcio, 90%, 95% das notícias do jornal são notícias negativas. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, como surgiu esse paralelo da área da psicologia na sua vida, na sua carreira? Como que foi? Já tratando essa parte de emoções, teve algo? Como foi? Eu sempre fui curioso e eu fiz jornalismo. Primeiro, eu nasci em Anápolis. Eu sou de Anápolis, eu sou goiano, eu sou anapolino. E aos 17 anos eu passei no vestibular, fui para São Paulo e fiz jornalismo, me graduei em jornalismo em 2004. Durante o curso de jornalismo eu dividi o tempo fazendo psicologia de manhã e jornalismo à noite. Que interessante. Eu já tinha esse interesse. E aí o tempo foi passando, concluí psicologia em 2010. Depois eu fiz pós-graduação em terapia de casal e também fiz uma pós-graduação em terapia sexual. Isso foi se desenhando ao longo do tempo. Assim, eu não queria trabalhar com isso, eu não pensava, foi mais ou menos que intuitivo. Entendi. Eu gostava disso tudo e tive a oportunidade de estudar. Interessante. Eu tenho comigo, Rodrigo, que em todo curso superior, eu penso que as matérias de Direito e de Psicologia deveria estar em todo ano, todos os anos, uns 4 ou 5 anos, não para que as pessoas tivessem, vou trabalhar nessa área, não é isso. Na parte do direito, para entender os seus direitos e principalmente seus deveres, e na área de psicologia para entender pessoas, né? Eu acho que entender de você, entender de pessoas. Então eu acho que é muito interessante você ter, junto com o seu curso de jornalismo, já ter feito o curso de psicologia.
Como que foi essa transição, assim, você já tinha esse interesse, você fez ao mesmo tempo, e você foi migrando a sua carreira para esse lado agora. Como foi esse processo de transição? O programa de vocês fala em gestão, né? Sim. Então isso é interessante, um ponto que as pessoas podem observar junto com a gente agora nesse papo, que é ter o plano B. Sem dúvida. O jornalismo para mim sempre foi o plano A. Eu morei em São Paulo, eu tenho 14 anos de televisão e aí você se especializa, você faz muito aquilo, mas daí a psicologia, ela veio como, nesse momento de maturidade da minha vida, com a facilidade de comunicação, com as redes sociais, eu pensei assim, eu posso fazer algo diferente. Primeira coisa, eu sempre fiz o que eu escolhi e o que eu amei. Esses são os dois pilares. Eu sempre escolhi e sempre amei. Então a psicologia, ela estava ali, pronta. E de plano B, ela se tornou um plano A, né? Embora eu não deixe de ser jornalista nunca, sim, isso só me agregue experiência, credibilidade, facilidade para falar sobre os assuntos de psicologia, porque, Márcio, o assunto de psicologia, ele é tão caro e tão restrito ao consultório. Uma sessão, se você não tiver plano de saúde hoje, vai custar, sei lá, 100, 150 reais. Então são informações que poucas pessoas têm acesso. Certo, verdade. Então quando você coloca isso num programa como esse, por exemplo, quantas pessoas estão neste momento ligadas aqui nesse programa, ouvindo essas informações? Essa dica de ter o plano B, por exemplo, isso é super importante. Então, como jornalista, hoje eu entendo que o meu propósito é levar o conhecimento seletivo do consultório para grande massa das pessoas. Legal. É diferente. Você faz terapia, é uma coisa muito mais profunda, exclusiva, é um tratamento que não se compara. Mas só de você ter consciência de comportamentos, isso já muda muito a sua vida, tem um potencial transformador. Perfeito. Olha, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo, esse papo tá excelente e a gente ainda precisa falar sobre o próximo tema, que é relacionamentos virtuais. O que eu vou fazer? Pessoal, eu vou continuar a gravação do quadro, eu vou encerrar esse programa agora, vou continuar a gravação do quadro. Eu, se eu fosse você, já ficaria preparado, colocaria o despertador para a próxima quinta-feira você assistir a continuação desse bate-papo, que vale muito a pena. Posso fazer um spoiler? Pode, por favor. Eu posso dizer para vocês que esse próximo bloco aí que vai ser gravado assim com muito prazer. Com certeza. Gente, um grande abraço e até a próxima semana. Até mais.